Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritualidade e Consciência com Angélica Grace. Nós vamos continuar hoje o assunto que começamos lá no vídeo anterior, sobre a religião do futuro, sobre a fraternidade. Oi, gente, então vamos conversar hoje sobre fraternidade. No vídeo anterior nós conversamos, que a fraternidade é a religião do futuro, a religião do mundo de regeneração, religião entre aspas, porque não é uma fraternidade institucionalizada, certo? Então não é uma religião, é uma forma de viver, é uma forma de ser, com base numa liberdade consciencial, com base numa consciência já mais expandida. E que fraternidade significa, fraternidade vem de frata, frata significa irmão, então fraternidade significa, sentir, perceber, viver em comunidade, todos como irmãos. E falamos que também vai muito além disso, que fraternidade significa a prática do bem universal, do amor como uma forma de viver, e que isso independe de bandeira religiosa, independe de uma instituição religiosa. Por quê? Porque você não vai praticar esse bem em nome da sua religião, mas pela sua consciência, pela sua identificação, dessa consciência que é você, que o sagrado está em você, que o divino está em você, que você é parte dele. E então você vive nesse estado de unidade com o todo, já conscientemente, porque no estado de unidade, já estamos todos nós, somos criados assim, tudo está interligado. Mas quando se fala de expansão da consciência, está se falando da consciência dessa unidade. Então, uma vez se tendo a consciência dessa unidade, que vai além de acreditar, que estamos todos interligados, é a tomada de consciência real e então colocado em prática, e aí o bem que nós realizamos será com base nessa consciência e não mais em nome, de segmento religioso, em nome de crenças, em nome de dogmas, se buscando uma salvação. Por quê? Porque é um encontro com a liberdade do nosso ser. Então, esse bem universal, esse amor como uma forma de viver, ele só vai acontecer a partir dessa liberdade consciencial, senão será limitado. Porque quando nós estamos presos a um segmento religioso e aos seus dogmas, incorremos no risco de sermos sectaristas. Nós temos falado lá no vídeo anterior. Então, não há uma prática efetiva, de consciência desse estado de unidade, então de respeito à vida do outro. A gente começa a separar, assim, que fulano é melhor porque está no nosso segmento religioso e Beltrano, que está em outro segmento religioso, não tem a consciência que nós temos, então não é o bem como nós supomos ser. E então a gente faz essa separação, mesmo que a gente às vezes nem perceba, a gente está fazendo essa separação. Tá certo? Então vamos conversar sobre como é essa prática da fraternidade no nosso dia a dia, Se estamos realmente com essa consciência expandida, certo? Desse estado de unidade, da imortalidade do nosso ser e da presença, então, de Deus em nós. Pois bem, gente, aí a gente vai se identificando, se nós estamos realizando essa fraternidade. Nós vemos no nosso dia a dia muitas coisas, pequenas e grandes questões que nos faz analisar, nos faz observar, se está havendo já essa fraternidade. A gente fala, e muitos de vocês já ouviram falar, e já falamos também em um vídeo aqui, que somente uma pequena parcela, está tendo essa tomada de consciência e que então, como disse Jesus, herdará
a terra, né? Os mansos e os pacíficos herdarão a terra, e os pacificadores. Isso por quê? Porque são pessoas que promovem a paz, e não tem como promover paz, né, nos seus relacionamentos interpessoais, né, e numa forma mais larga, né, a nível de mundo, certo, né, para a humanidade, se não há uma liberdade consciencial, se não há essa tomada de consciência e então essa conexão estreita entre nós e Deus, né, o Deus em nós. E aí a gente vai observando no nosso dia a dia coisas que vão acontecendo que confirmam, né, que grande parte da humanidade, né, ainda está muito adormecida, que ainda não teve essa tomada de consciência. E muitos delas, né, a maioria até, né, pertence a segmentos religiosos, né, mas não tem a tomada de consciência, dentro do seu segmento religioso não houve um autoencontro, apenas seguem, né, os ditames, né, do seu segmento, ou não seguem, né? E então a gente vai vendo, vai observando uma coisa aqui, outra ali, que nos faz refletir. Por exemplo, são pequenas coisas, gente, que faz muita diferença, né? A reciprocidade, então, a não reciprocidade, por exemplo, significa ingratidão, e ingratidão é o não reconhecimento de uma oportunidade que você teve, é o não reconhecimento, né, das oportunidades, de questões que você tem para resolver e que resolvendo expande a sua consciência. Então, você pode viver de queixas e lamentações, né? Reclamando o tempo todo que a vida está difícil e que isso e aquilo. Por aí você já vê que não há uma consciência da imortalidade da alma e que essas questões pertencem a um processo do nosso desenvolvimento e que nós precisamos usá-las justamente para compreender, né, o teor dessa questão, o que ela está querendo nos dizer e então expandir a nossa consciência. Agora, isso em relação a nós, as nossas questões pessoais e no tocante ao relacionamento, né, geral. Então, além da não reciprocidade, que é uma ingratidão, e uma ingratidão é uma cegueira a essas oportunidades. Então, nós não somos recíprocos com as pessoas, nós não somos recíprocos com a vida. A gente só quer pedir, né? Só quer receber da vida e das pessoas aquilo que a gente ainda não tem para oferecer, certo? Outra questão, a falta de gentileza, a falta de educação, né? A falta de companheirismo, né? A falta de presença na vida do outro, mesmo que o outro lhe seja um desconhecido. Por exemplo, eu até comentei, eu acho que foi no vídeo anterior, não lembro agora, ou se foi no outro, que eu estava dizendo, né? Eu sou de Aracaju e fico para lá e para cá, entre Aracaju e São José do Rio Preto. Então, tenho residência aqui em São José do Rio Preto, né? E fico indo a Aracaju. Pois bem, nessas idas e vindas, o que é que eu tenho observado? Na hora que vai pegar a bagagem mesmo, então, pessoas com uma idade um pouquinho mais avançada, ele não precisa ser bem velhinho não, tá bom? Então, ali esperando a bagagem e outras pessoas muito mais jovens, rapazes, né, rapazinhos jovens, moças também, que nem ajudam a pegar a bagagem quando passa na esteira. E eu fiquei assim observando, sabe? Então, assim, eu procuro me colocar à disposição da vida, que é isso, a fraternidade é você estar à disposição da vida e você sentir a vida do outro. Então, eu sei que tem todo um risco, as pessoas tendem, né, hoje em dia, a não confiar muito quando alguém quer prestar ajuda em determinadas situações, ficam com certa desconfiança, mas com jeitinho você consegue, né, ser fraterno. Então, eu me aproximo e digo assim, quando passar a sua bagagem, se a senhora quiser, eu posso pegar para a senhora. Veja que eu digo, se a senhora quiser, porque ela tem o direito de dizer assim, não, eu não quero que você pegue. E tudo bem, a fraternidade vai continuar como respeito, né, ao sentimento dela, ao pensamento dela, à crença dela, certo? Então, e muitas vezes, né, minha querida, eu quero sim, porque eu não vou conseguir pegar. Outras vezes, não, é pequenininha, minha bagagem está levezinha, dá para eu pegar.
porque eu já vi muitas situações de coitadinhas, não conseguiam pegar, então passava rodando na esteira de novo, até e esperava voltar, né, para conseguir pegar. Teve uma vez até que eu chamei um rapaz, porque eu também não ia conseguir, a bagagem da senhora já tinha rodado de novo, e porque eu também não tinha conseguido pegar, estava muito pesada. E aí eu pedi a ajuda a um moço que estava assim, moço, a bagagem dela está rodando para lá e para cá toda hora, nem eu nem ela está conseguindo pegar. Quando passar por aqui de novo, o senhor pode pegar por gentileza? Ele, posso sim. E aí então quando passou ele pegou. Então, gente, veja que tem pequenas coisas do nosso dia a dia que é uma prática da fraternidade e que a gente fica às vezes, né, aturdidos, cegos, resolvendo primeiro as nossas coisas íntimas, né? O que a gente dá prioridade, as coisas da nossa vida particular, e a gente esquece que estamos imersos, né? Ao meio de irmãos, ao meio de pessoas que, como nós, também têm suas questões pessoais, também têm suas prioridades, né? Então a gente muitas vezes não se percebe, né, de situações que estão ali precisando de nós. Teve uma outra vez, isso assim, eu estou buscando, né, alguns exemplos que vão vindo na minha mente agora, mas você aí, né, nos ouvindo, vai pensando também, tá, em questões que pode ter a prática da fraternidade. Teve uma vez que uma pessoa lá na minha cidade, né, parece que ela morreu, ficou gravemente ferida, mas eu acho que ela morreu, porque uma placa do shopping caiu em sua cabeça. E aí a gente estava conversando uma vez, eu e outras pessoas, sobre isso, né, e dessa não reparação, né, da conservação da placa ali em si, né? E as paredes de um shopping são muito altas, então quando caiu, caiu numa velocidade grande e aí afetou, né, gravemente a pessoa que estava embaixo. E aí um parente meu, né, a gente estava conversando sobre isso e ele disse assim, sabe que certo dia eu passei por lá e eu vi, né, que aquela placa estava folgada e que a qualquer momento ela poderia cair. E aí eu perguntei assim, por que você não foi até lá a administração para comentar sobre isso? Né? Aí ele ficou assim, eita, poxa, eu poderia, né, ter ido lá. Eu disse, então, a fraternidade é isso, quando você pensa, né, já pensa de antemão, né, que alguém pode sofrer um grave prejuízo. Então, como a gente está vivendo, né, ao meio da humanidade, né, ao meio de todos, nós precisamos viver como uma família. Então, pensar no prejuízo que o outro pode ter em determinada coisa, né, num acidente grave que o outro pode vir a sofrer, né, por causa de uma omissão nossa. Então, muitas vezes nós somos fraternos por ação, quando a gente escolhe, né, não realizar determinada coisa, e por omissão, quando a gente já percebeu, né, que poderíamos ter realizado alguma coisa e a gente, ainda assim, a gente não faz. Por quê? Porque estamos com pressa, porque tem algo muito mais importante da nossa vida a ser realizado. Então, como eu falei, são pequenas coisas, né, que a gente vai observando e que precisamos, né, nos observar em primeiro lugar, né, e não observar se o outro está sendo fraterno ou não, mas nos observarmos se nós estamos sendo fraternos ou não, né? Se a nossa consciência, né, está expandida de forma que a gente possa sentir, né, a vida do outro, então perceber as necessidades das pessoas. E aí se fala tanto em empatia, né, de perceber, de sentir as necessidades do outro, só que a gente muitas vezes, né, podemos pensar que temos empatia e não temos, certo? Por quê? Olha, veja bem, uma questão muito interessante é que nós, né, acreditamos, né, nos ensinaram de que a gente precisa fazer ao bem ao outro conforme o que a gente gostaria que nos fosse feito. E nós entendemos
que não é dessa forma. Por quê? Porque quando eu vou só fazer o bem ao outro, de acordo com o que eu gostaria que fosse feito para mim, veja bem, o que é feito para mim, gente, passou o barulho agora aqui, né? Passou, acho que foi um caminhão. Então, por falar em fraternidade, né? Relevem aí o barulho e vamos ficar aqui com a mensagem, tá bom? Sejam fraternos comigo, tá? Vamos lá. E então, se eu vou fazer o bem, né, para o outro, de acordo com o que eu gostaria que fosse feito para mim, veja bem, o que é o bem para o outro, né, pode não ser o mesmo para mim. E o que é o bem para mim pode não ser para o outro. E então, empatia é sentir a necessidade do outro como sendo dele, certo? De acordo com os seus próprios conteúdos, os seus próprios sentimentos. Então, isso é sentir a vida do outro, é perceber a vida do outro. Então, você ser útil de acordo com o que ele precisa e não de acordo com o que seria também importante para você, porque as necessidades são diferentes, os sentimentos são diferentes, né? E então a empatia é isso. Então, é por isso que muitas vezes pensamos que estamos tendo empatia e não estamos tendo, então não estamos sendo fraternos, porque quando fala que a fraternidade é um bem universal, né, que é o amor como uma forma de viver, veja que não está se falando de um padrão de atitudes, de coisas para serem feitas, né? Porque os padrões vêm justamente, né, das crenças religiosas, certo? Não há um padrão, porque cada um está numa fase da sua vida, numa necessidade diferente, né? Numa condição diferente. Então, e aquilo que o que é o bem para um pode não ser o bem para o outro, certo? O bem universal, ele é universal porque ele vai estar dentro dessa diferença de necessidades, dentro dessa diferença de condições. Isso é que é ser universal, é esse respeito a essas diferenças. E aí, então, se há esse respeito às diferenças, né, do que o outro precisa e no que podemos ser útil diante daquilo que o outro precisa, né, nós estamos sendo fraternos, estamos praticando o bem de forma universal, certo? Então, veja que quando se fala assim de crenças religiosas, quando a gente faz o bem, né, em nome de alguma coisa, né, dependendo das nossas crenças, dependendo do que a religião vai dizer ou deixar de dizer, né, nós limitamos a nossa consciência, né, a nossa consciência ainda está ali fechadinha. E aí o que é que acontece? Esse bem universal, ele não é praticado, nós nos separamos do outro. Então, vivemos mais num estado de separação do que de unidade. Então, assim, religião é legal, é importante como um norte, certo? Para um norte, para um autoencontro, e não para que fiquemos presos ali e vivendo de acordo com seus conceitos e com seus dogmas. E aí, então, quando se fala de mundo de regeneração, está se falando que a religião, entre aspas, né, é a fraternidade, porque essa consciência desse estado de unidade. Não há separação, não há. Eu sou espírita, fulano é católico, fulano é evangélico e a gente não se mistura. Não há isso, nós podemos congregar todos juntos em nome desse bem maior, desse bem universal. É uma consciência além, né, de uma consciência religiosa, né, de uma consciência material, porque quando a nossa consciência está limitada, ela está toda voltada aqui para o material, certo? Para a vida
material, para as necessidades da vida material. Ela não está além disso, acima disso, não está vibrando numa frequência mais elevada, né? Acima dessa dimensão aqui, que é ainda muito material. Então, o chamado para a gente, nesse momento, para o despertar dessa fraternidade, tá? E sem essa fraternidade, que é o amor como uma forma de viver, é essa prática diária, né? É estar presente no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, onde quer que a gente vá, é ser, né? De novo, vamos lá, o sal da terra e a luz do mundo, né? Se ela não estiver, nós não temos condições energéticas. Outro carro. Então, vamos lá? Sermos fraternos. Uau. Nós não temos, então, condições energéticas, certo? De habitarmos um mundo de regeneração, porque a gente ainda não conhece, não sabe, não pratica a fraternidade, tá? Então, a gente não vive num estado de unidade. E, mais uma vez, veja, não é de perfeição, mas de consciência dessa unidade. E cada passo na nossa caminhada, em cada fase desse nosso desenvolvimento, né, estaremos com essa consciência do para que a gente vive situações, para que aquelas experiências, para que essa consciência desse estado de unidade. Então, a gente está vigiando e a gente está orando, né? Que não é vigiar a vida do vizinho, né? O que ele está fazendo ou deixando de fazer, ou a vida dos que estão, né? Mais próximos de nós, nossos parentes, nossos amigos. Mas vigiar é se estamos sendo conscientes, né? Do que nós somos, do para que nós estamos aqui. E a gente ora, né? A gente estabelece a oração, esse momento de conexão com Deus, para que nos seja mostrado, a gente perceba, alargue a visão da nossa consciência para a identificação se nós estamos sendo fraternos ou não, se nós estamos sendo conscientes ou não. Então, isso é vigiar e orar, né? A nossa consciência é a autoobservação. Vigiar é a autoobservação. Orar é a conexão para a identificação, para a percepção, se estamos sendo conscientes ou não. E então que expandamos a nossa consciência, que tenhamos liberdade consciencial, que sejamos fraternos, que o amor seja a nossa forma de viver no nosso dia a dia, que estejamos mais atentozinhos no que podemos ser úteis ao próximo mais próximo, né? E à humanidade. Aí sim, estamos sendo fraternos, né? Estamos em conexão estreita, consciente com o Deus em nós. E aí é Ele em nós, né? Chegando ao outro. E então tudo se criando e tudo se transformando. Porque quando se fala de mudar realidades, né, de transformar a frequência, por exemplo, que tanto se fala, né, do planeta, está se falando que isso só é possível através dessa fraternidade. Então vamos observar o nosso dia a dia, onde que nós podemos estar sendo egoístas, onde nós podemos estar sendo fraternos, certo? E aí então, falei agora do egoísmo para a gente concluir com isso, que tanto o espiritismo, por isso que a gente fala que as religiões são o quê? Nortes, tá? Para o autoencontro. Então, você pode estar no segmento religioso, certo? Mas usar desse segmento, dos seus entendimentos lá para o autoencontro. Então, tanto o espiritismo como alguns segmentos religiosos, né, que falam o orgulho e o egoísmo, né, são as chagas da humanidade, então são as feridas da humanidade. Então, qual é o oposto da fraternidade? O egoísmo. Então, quando nós não estamos sendo fraternos, nós estamos sendo egoístas. Você tratou o coleguinha bem, né? E esse bem você teve a consciência da imortalidade da alma dele também, né? Você teve a consciência, né, do processo de desenvolvimento dele, ou você
revidou, né, a uma palavra ofensiva, ou você o excluiu, ou você o rejeitou de alguma forma por suas crenças, né, por seu orgulho. E então, quantas vezes nós não fazemos isso, né? Então, a observação, o vigiar e orar se estamos sendo egoístas, se nós estamos sendo orgulhosos. E veja bem, gente, que isso não significa, né, que você vai virar saco de pancada das pessoas, né, que você vai se transformar num tapete para que o outro possa pisar e limpar os pés. Não é isso, porque se o outro não pratica o autoconhecimento, o autodescobrimento, e se não busca, né, o seu desenvolvimento e a expansão da sua consciência, né, você também não pode ser vítima da inconsciência, né, do adormecimento de ninguém, certo? Então, você pode e deve colocar limites. Agora, entenda que esse colocar limites também tem que ser de forma fraterna, também tem que ser de forma amorosa. Começando, né, pelo auto-amor, o auto-respeito, né, o valor que você dá à sua existência para que não haja atropelamentos, né, em decorrência disso na sua caminhada, né, e sem ferir o outro. Então você, sem estar humilhando o outro, sem estar colocando condições acima para que haja um entendimento, certo? Para que haja um entendimento entre vocês, sem colocar condições acima do que ele possa responder a respeito. Veja que nós fazemos isso. Isso também é não ser fraterno. Então, se você já tem mais uma consciência, né? Se você já tem mais dessa reflexão, e então, se você tem a consciência da imortalidade da alma, do outro também, e do processo de desenvolvimento do outro, se você já tem também essa consciência, você não vai colocar condições ao outro que ele não possa atender, que ele não possa responder. E então, vai ter situações que, olha, se no momento ele não pode atender a essas condições, né, que são importantes para que a gente se entenda, né, vai ser melhor para que ele também não me machuque, para que ele também não me fira, porque eu também estou no processo de desenvolvimento. Vai ser melhor que eu coloque um limitezinho. Ele só vai poder ir até aqui. A partir daqui ele não pode ir mais, porque aí eu vou estar ferindo o meu autorrespeito, né? Eu vou estar ferindo a minha dignidade, que é diferente de orgulho, né? Então, você vai estabelecer isso, certo? Mas sem feri-lo e sem exigir também de você, certo? Que suporte tudo o que o outro, em seu adormecimento, ainda realiza, certo? Porque expandir a consciência, certo? Não significa que você tenha que suportar tudo. Significa que até que você consegue, pode suportar tudo, mas não deve. Porque se você fizer isso, também não estará sendo fraterno, porque não está abrindo uma oportunidade, uma condição para que o outro se encontre e reflita sobre os seus próprios atos. Certo, gente? Então, a fraternidade, que é esse abraço universal, que é essa consciência do todo, né? A gente vai observar onde estamos sendo fraternos e onde estamos sendo egoístas e orgulhosos. Porque aí, como chagas que são da humanidade, o orgulho e o egoísmo, e a gente identificando em nós vamos curando, né, pouco a pouco essas feridas, sarando essas feridas e a fraternidade ganhando mais espaço na nossa vida. E ela ganhando mais espaço em nossa vida, então, né, a nossa frequência vibracional vai se elevando, né, em nome dessa consciência. Ela vai se elevando e então podemos sim conseguir, né, herdarmos a terra como Jesus nos ensinou. Tá certo, meus queridos? Então vamos nos observar. Estou sendo fraterna, estou sendo egoísta ou estou sendo orgulhosa? No que eu poderia, né, ter realizado todo o bem que eu poderia realizar e eu não fiz? Onde que eu fui omisso?
né? Eu procuro as pessoas para pedir desculpas, eu procuro as pessoas para descomplicar alguma coisa que ficou complicado, para que a gente, dialogando, chegue a algum entendimento, né? Ou eu simplesmente dou prioridade às minhas questões íntimas e eu não sinto a vida do outro, eu não percebo a vida do outro, eu não tenho consciência da imortalidade do ser também, que é o outro, né? Que é do outro. Então vamos observando isso e sim, a gente consegue, porque se diz que uma minoria está conseguindo, né? Infelizmente ainda é uma minoria, mas isso significa que se eles são humanos, né? E conseguem, então nós também conseguimos, porque quando um expande a consciência, significa que todos podem expandir. Então, vamos lá mais uma vez, como disse Jesus, sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Sejamos o amor, sejamos fraternos, sejamos conscientes do que estamos fazendo aqui, desenvolvendo o nosso ser, expandindo a nossa consciência e participando desse momento tão importante que é essa transição para um mundo de regeneração. Então vamos juntos, tá certo? Eu aqui, vocês aí, mas nesse estado de unidade, tá certo, meus queridos? Então, muita paz para mim, paz para você, paz para todos nós, paz para a humanidade. Que assim seja e assim já é.